Vamos abordar hoje o teorema da superposição, tá? Como os circuitos que a gente está trabalhando, ele ainda são circuitos lineares, né? Então o teorema da superposição que a gente vai estudar aqui, ele tem a mesma forma do que aqueles circuitos de corrente contínua, tá? No caso, se nós tivermos circuitos que operam com frequências diferentes, o teorema da superposição ele se torna extremamente importante, porque a gente pode apresentar o circuito para uma determinada frequência e analisar a sua resposta, depois modifica a frequência e analisa a resposta também. É importante lembrar que aqui, como as impedâncias dependem da frequência, então quando você estiver trabalhando com uma frequência ω1, reatância indutiva e capacitiva, ela vai depender dessa frequência ω1. Por outro lado, quando você trocou a frequência para uma frequência ω2, você vai ter que recalcular as impedâncias associadas a essa nova frequência também, tá? E a resposta total vai ser obtida somando as respostas individuais no domínio do tempo. Não faz sentido somar a resposta fasorial, porque cada resposta de fasor está trabalhando em uma frequência diferente. Então não podemos somar a notação fasorial, apenas no domínio do tempo. Então se a gente tiver lá um cosseno de ω1 mais uma fase, mais um cosseno de ω2 e uma outra determinada fase, tá? Então a gente não pode somar a notação fasorial. Nós vamos começar a resolver esse problema aqui, partir para o problema prático, o problema prático 10.5. Bom, esse é o primeiro problema que nós vamos resolver, o problema prático 10.5. Esse problema ele pede para nós determinarmos qual é essa corrente I0, tá? Essa corrente 0 está aqui, usando o princípio da superposição, tá? Então, o princípio da superposição ele consiste do que, né? Nós vamos desconectar uma fonte, tá? Vamos desconectar uma das fontes e ver qual é a contribuição da fonte que ficou conectada no circuito. Depois, nós desconectamos a fonte que ficou ligada e verificamos a frequência da primeira fonte. Então vamos supor então que essa corrente I0 que nós temos aqui no circuito, essa corrente I0 que a gente quer determinar, vai ter duas contribuições, certo? Uma delas que eu vou chamar de I0', devido a essa fonte de tensão aqui embaixo, tá? Essa fonte vai contribuir com uma corrente I0', e essa outra fonte que está aqui, ela vai contribuir com uma corrente I0 duas linhas. Então a gente vai ter no final duas contribuições, I0' e I0 duas linhas, tá? Primeiramente a gente vai encontrar qual que é essa contribuição I0'. A gente vai colocar ela aqui. Então a gente vai usar aqui análise de malhas, tá bom? E onde nós vamos ter duas correntes. Uma corrente que eu vou chamar aqui de I2, eu vou colocar minúsculo mesmo, mas é uma corrente fasorial, e aqui uma corrente I1. Então nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão a cada uma das malhas. Vamos aplicar primeiro na malha 1. Então nós vamos ter o que? Primeiramente, eu vou começar por aqui, J4, que multiplica, olha, o I1 está nesse sentido e o I2 está no sentido contrário. Então vai ser I1 menos 2. Aí nós vamos ter mais 6I, tá? Mais 6I1 menos 50 com uma fase de 30 graus. Nós podemos pegar essa expressão e colocar os termos comuns em evidência. Para I1, por exemplo, nós vamos ter que em I1 6 mais J4. 6 mais J4. E temos aqui menos J4 referente a I2. Menos J4 referente a I2. E isso é igual a esse número que está aqui, 50 com uma fase de 30. Então vai ser 50, vamos usar a notação de Euler, vai ser cosseno de 30 mais J seno de 30 graus. Ok? Vamos ver quanto que dá isso daqui. Bom, nós temos 50 que multiplica cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Essa conta nos fornece, podemos ver aqui, 43,3 mais 25i, tá? Então a gente vai colocar esse valor aqui. Então tudo isso é igual a 43,3 mais J25, tá bom? Então essa daqui é a nossa primeira equação.
tá, que a gente tem. Vamos agora aplicar a lei de Kirchhoff para tensão para a malha 2. Então aqui na malha 2, o que nós vamos ter? Ó? 8 que multiplica I2, 8 que multiplica I2, mais J4 que multiplica I2 menos I1, podemos fechar aqui o parênteses, menos J2 que multiplica I2. Tudo isso igual a zero. Então nós vamos ter aqui, vamos agrupar os termos em comum. O que nós temos multiplicando o I2? Tá? O I2 nós vamos ter multiplicando ele, o 8. Olha, mais J4 menos J2 vai dar mais J2, e ainda tem esse aqui, menos J4 e 1. Menos J4 e 1, tudo isso igual a zero. Então nós temos aqui um conjunto, né? Vamos copiar essa equação aqui, ó. I1 que multiplica 6 mais J4 menos J4 e 2, isso é igual a 43,3 mais J25. Então nós temos um conjunto de duas equações, né? Essa primeira equação aqui em cima e essa segunda equação aqui embaixo. Vou chamar de equação 1 e de equação 2. Okay? Podemos escrever essa equação na notação matricial, né? E nós vamos ter o seguinte na notação matricial. Vamos escrever aqui, ó. Notação matricial. Nós vamos ter a matriz resistência, que é dada por 6 mais J4, menos J4. Aqui continua sendo menos J4. E aqui 8 mais J2. Tudo isso multiplica as correntes de malha I1 e a corrente de malha I2. Tá? E isso, por sua vez, vai ser igual a 43,3 mais J25 e 0. Podemos lembrar, né, que para determinar I, nós precisamos pegar a inversa da matriz R e multiplicá-la por essa matriz Vzinha que está aqui. Tá? É isso que nós precisamos fazer. Então nós vamos utilizar o Scilab para poder fazer essas contas para a gente. Né? Vamos lá no Scilab, vai ser 6 mais J4, o outro termo é menos J4, vamos para a segunda linha, continua sendo o mesmo termo aqui, né? Esse terminho que está aqui, Ctrl V, vamos separá-los e escrever isso aqui, 8 mais J2, 8 mais J2, tá? E essa é a matriz, ó, 6 mais J4, 6 mais J4, menos J4, menos J4, 8 mais J2, 8 mais J2. E agora a gente vai escrever a matriz V. E a matriz V, ela é 43,3 mais 25 vezes porcentagem I. Vamos para a segunda linha e 0. Tá? Essa é a matriz. Então a gente pode calcular quais são as correntes I para a gente através da inversa de V, tá? A inversa de R vezes a matriz V. Então a gente tem esses dois valores aqui, ó. Então nós vamos ter I1 é igual a 5,76, estou arredondando aqui, né? 5,76 mais 0,59 mais J 0,59. E o I2 ele é igual a 0,39 mais J 2,78. Ok? Tudo isso dado em ampere. Vamos voltar no nosso desenho. Qual corrente interessa para a gente? A gente quer o I0'. O I0' é o I2. Então nós já temos aqui o I0', que é igual ao I2, que por sua vez é o 0,39 mais J 2,78, tá? Tudo isso aqui é ampere. Vamos marcar isso aqui, vamos assinalar, tá bom? Esse é o primeiro valor. Agora nós vamos ter que voltar aqui na figura e calcular a contribuição em 0 duas linhas. Então a gente vai ter que pegar essa fonte aqui e fazê-la igual a 0. Então uma fonte de tensão ela vai ser igual a 0 quando ela fornecer o mesmo tipo de potencial. O potencial, por exemplo, 0 é um curto-circuito. Então a gente vai redesenhar e vamos colocar no lugar desse aqui um curto-circuito. Então vamos escrever aqui, determinando, né, e 0 duas linhas. Então aqui nós temos um curto-circuito e nesse ponto aqui a gente continua tendo a nossa fonte, tá aqui a nossa fonte de 10 ampere. Então vamos colocá-la aqui, ó, uma fonte de 10 ampere com uma fase de 0. Tá?
e vamos calcular a corrente que passa por aqui, que agora é a corrente I0 duas linhas. Podemos apagar esses termos aqui dentro. Podemos partir do princípio aqui ainda, pessoal, análise de malhas. Né? Essa continua sendo uma corrente I1 e essa uma corrente I2. Alguém pode virar e falar assim, tá, mas e aqui? Você não vai definir uma malha? Não. Eu poderia falar que aqui tem uma corrente, pessoal, I3. Só que essa corrente I3 é exatamente essa que está aqui. Tá? Essa é a corrente I3. Tá? Então, se a gente olhar para essa parte do circuito aqui, nós vamos ter a mesma equação que essa daqui. Só trocando I2 por I1. Não muda nada. Então, a malha 2, que é essa daqui, ela nos fornece o mesmo resultado. E esse resultado vai ser 8 e 1. Lembrando que aqui agora eu inverti as correntes, né? O que era I1 chamei de I2, né? Então vai ficar menos J2 também I1, mais J4, que multiplica I1 menos I2. Tudo isso igual a zero. Podemos agrupar aqui o I1, vai ficar 8. Ó, aqui tem menos J2, aqui mais J4. Então vai ficar mais J2 menos J4 e 2. Tudo isso igual a zero. Então a gente já tem a nossa primeira equaçãozinha aqui. E lembrando que esse I1 é exatamente o I0'. Vamos aplicar agora aqui nesse ponto que está aqui. Então, ó, no I2, o que nós temos? J4. Então, essa aqui é a malha 1, tá? E aqui a gente está calculando a malha 2. Então, vai ser J4, que multiplica I2 menos I1, mais 6, que multiplica I2, menos I3, mas o I3 é 10, com uma fase 0, então eu posso omitir essa fase 0, isso vai dar igual a zero. Então, podemos vir aqui agora, colocar os termos em comum, aqui ó, vai ficar menos J4 I1 mais I2, mas I2 vai ser quem? Vai ser menos 60 mais J4, tudo isso igual a zero. Então vamos lá, quem é aqui? Vamos pôr menos J4, que multiplica I1, esse termo que está aqui. Agora o termo que multiplica I2, quem é o termo que multiplica I2? I2 vai ser J4 mais I2, que multiplica, ó, 6 mais J4 menos 60. Tudo isso igual a zero. Então, essa é a nossa expressão. Podemos pegar esse 60 e passar para o lado de lá da igualdade. Aí ficaria menos J4 e 1 mais I2, 6 mais J4, tudo isso igual a 60. E essa é a nossa equação 2. Né? Nós temos aqui a equação 1 e aqui nós temos a equação 2. Podemos resolvê-la também formando um sistema, né? Onde a gente vai ter aqui a notação matricial. E na notação matricial, nós temos aqui o primeiro termo, 8 mais J2, menos J4. Aqui menos J4 também. E aqui nós temos 6 mais J4. E isso é igual a quem? Né? Isso multiplica aquelas correntes I1. Lembra que quando a gente estiver calculando o I0 duas linhas, eu estou renomeando essas correntes. Né? I1 e I2 já não é mais aquele I1 e I2 que estava lá em cima. Tá? Isso vai ser igual a 0 igual a 60. Tá? Então podemos voltar lá no Scilab, né, e encontrar quem é o nosso I1, quem é o nosso I2 e ver o que dá. Então, olha, vamos voltar aqui no Scilab. Eu vou definir de novo aquela matriz R, onde esse primeiro termo é 8 mais J2, né? Então aqui vai ser 8 mais J2, esse termo é o mesmo, esse de baixo aqui também é o mesmo, e aqui embaixo é 6 mais J4. Né? 6 mais J4. Essa é a matriz. Nós podemos comparar essa matriz aqui que nós temos nesse canto com essa matriz que está aqui. E vamos redefinir a matriz V também. A matriz V está aqui, ela vale 60 e aqui vale 0. Então tá aí. E vamos calcular quem são as nossas correntes. Então tá aqui, ó. A corrente 1 é 2,08 mais J, 2,65. E o I2 é o 6,34 menos 2,84. Então J, tá? Só mudei a ordem deles. Lembrando que I1 é exatamente a corrente que a gente quer. Esse daqui é o I0, duas linhas. Então nós temos aqui em cima o I0' e aqui embaixo o I0, duas linhas. Podemos determinar pelo princípio da superposição, né, como foi definido lá em cima,
O I0 é igual a I0 linha mais o I0 duas linhas. Quem é o I0 linha? 0,39, 0,39 mais J, 2,78, 2,78 mais o I0 duas linhas, que é 2,08 mais J, 2,65. Tá? Podemos somar os termos reais com reais e os termos imaginários com os termos imaginários. E nós vamos encontrar o seguinte valor. 2,08 com mais 0,4 vai dar 2,47. Então aqui vai ser 2,47, positivo com positivo, mais 5,43, mais J, 5,43. Vamos pegar esse número e colocar no Wolfram Alpha e ver qual que é a notação polar para ele. Vamos pegar aquele número e colocar aqui no Wolfram Alpha e ver qual a notação polar para ele. Temos 2,47 mais 5,43i. 5,43i. Isso nos dá o seguinte número complexo, 5,97, portanto, I0 ele é 5,97 com uma fase de 65,5 graus. 65,5 graus. Tudo isso dado em ampere. Então temos aqui o nosso I0 calculado. A pergunta que pode ficar nesse problema é se a resposta teria que ser ou essa daqui, ou mesmo algo do tipo I0 igual a 5,97, um cosseno de ômega t mais 65,5 graus. Eu vou sempre olhar no enunciado do problema e na própria figura. A figura me dá tudo no domínio dos fasores e as fontes, elas estão apresentadas na forma polar. Como a gente pode ver, a fonte de corrente 10 com uma fase 0 ampere e a fonte de tensão 50 com uma fase 30 volts. Então o meu resultado final, eu vou apresentá-lo dessa maneira na notação fasorial com a notação polar do número complexo, tá bom? E aí a gente finaliza esse problema. Lembrando que o princípio da superposição, ele vai te dar mais trabalho, mas você vai trabalhar com circuitos mais simples, só que ele vai te dar um pouco mais de conta. Tá? Por outro lado, se nós tivermos frequências diferentes, teremos que usar o princípio da superposição. Isso sempre, tá bom? Obrigado.